CNDA, Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular, trazendo então, juntamente com os pais, os avós e principalmente essas testemunhas, invocamos agora aqui o trono de Deus, o Espírito Santo que está conosco e está com os noivos, porque os conheço. Vejo que a emoção inunda seus corações e essas mesmas emoções transbordam pelos olhos e pelos lábios. Isso só revela uma coisa: o grande temor a Deus. Em dias onde a instituição da família, pelo enlace matrimonial do casamento, já perdeu o seu encanto, o seu valor, as minúcias da sua graça, mas a palavra de Deus, que é tão eterna, poderosa, imutável e infalível quanto o próprio Deus, jamais retirou essa premissa de invocar as bênçãos do Pai Celestial para dar o primeiro passo de uma vida à luz. O Evangelho de Marcos nos diz assim, no capítulo 10, versículo 7: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. E é isso que o Tauã está fazendo nessa tarde. A mãe do Tauã entregou um filho. Agora é uma outra mulher, uma mulher inexperiente, mais uma mulher que vai cuidar do seu filho, vai continuar dando a ele o que a senhora deu até aqui, e algo que só ela como esposa poderá fazer. Por outro lado, o Tauã está recebendo das mãos do pai da Letícia, o irmão Josué, o irmão que, conforme pôde de forças e recursos, cuidou da sua filha, que agora entregou aos cuidados dos maridos dela, o Tauã, que com certeza, ao invocar a presença e a bênção de Deus nesse momento, ele está dizendo: Deus, eu sozinho não darei conta, mas com a ajuda do Senhor eu vou até o fim dos meus dias, dos dias que certamente Deus nos dará. Deus dará a vocês, Tauã e Letícia, não apenas as testemunhas oficiais e que vão assinar a ata depois, no final, mas todos esses convidados, esses pássaros que cantam na natureza, o sol que brilha, a noite ainda não se pôs, ainda não chegou, o sol ainda não se pôs. Ou seja, mesmo em tempos onde há muita controvérsia, onde há muito questionamento sobre o valor do verdadeiro casamento, o céu é testemunha que ainda existem pessoas que creem naquele que instituiu a família. E aqui então, na presença de todos, com o Tauã e a Letícia, eu vou ler um texto e eles vão praticar o que esse texto diz. Esse texto que relata um ato profético do Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de João, no capítulo 13. Embora tenha aqui um sentido contrário, no sentido literário ou literal, mas no sentido prático e espiritual não. Por que o contrário? Porque diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Senhor Jesus Cristo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. O amor é até o fim da existência do homem. Acabada a ceia, verso 2: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, neste casamento não haverá este fator
não haverá este germe do mal. Aqui neste caso, um dos discípulos do Mestre Jesus Cristo, devido a um desejo do seu coração, deu lugar a um espírito de traição. Este espírito a Bíblia denomina de diabo, que é adversário ou inimigo. Verso 13, Jesus, sabendo que o Pai havia depositado em suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído do Pai e que estava indo de volta para o Pai, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se com a mesma, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O Senhor Jesus tomou uma toalha, aqui está a toalha. Eu passo as mãos do noivo. Aqui está a bacia. E também a água. Que o Tauan agora vai baixando-se, lavar os pés da noiva, a quem ele toma por esposa. Este gesto é mais do que um gesto de ensino didático, é mais do que uma atitude de humildade. É um ato de predisposição, de servir e de bem servir. A maioria das pessoas alimentam seu ego, seu orgulho, sua vaidade e se recusam a servir. O Senhor Jesus, o Criador do Universo, Ele veio para servir e não para ser servido. Nenhum casamento terá vida longa se ambos não estiverem dispostos a servir. Na maioria dos casos, todos querem ser servidos, mas ninguém quer servir. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem serve é maior do que quem é servido. Então, toda vez que o Tauan servir a sua família, servir a sua esposa, aos olhos humanos ele poderá passar por alguém inferior ou alguém de classe baixa, mas aos olhos de Deus, principalmente do Senhor Jesus, ele ocupa uma posição de elevada grandeza. Quero abrir um parênteses aqui e sugerir aos casais aqui presentes, independentemente do seu estado, se é um casal devidamente aos olhos da lei civil do Brasil, casados ou não. Mas uma vez que você assumiu um compromisso com alguém e vive com esta pessoa, viva mais para servir do que para ser servido. E você terá sobre a tua vida o olhar de Deus, o Pai, e acima de tudo e sobretudo o sorriso de Deus. E tudo que você fizer será bem sucedido. Você terá o favor do Criador, porque a família é a instituição mais honrosa e honrada por Deus de todos os tempos e de toda a história da humanidade. O Tauan, quando teve essa ideia ou esta inspiração, ele teve não tomado pelo diabo como Judas, ao contrário, tomado pelo Espírito Santo. Muito provavelmente este ato do Tauan para com a sua ainda noiva
É Deus falando com muitos de nós aqui. É Deus falando com cada um de nós. É Deus dizendo que ainda dá tempo de aprender. Ainda dá tempo de construir uma família feliz e de muita paz. Amém, Jesus? Agora eu convido todos a tomarem o seu assento, a ficarem à vontade que eu digo dentro do possível, dentro aqui deste cerimonial. Aí eu pediria que alguém providenciasse 2 cadeiras para os noivos, para que eles não fiquem de pé. Eu agradeço pela gentileza. Não, eu pedi que senta. A cadeira para a noiva e para o noivo. A vida é ao vivo, irmãos, não tem script nem roteiro. Essas coisas acontecem. E como a gente reage quando há um imprevisto? Com o coração disposto a viver e a aprender, ou a rejeitar o que a vida nos ensina? Nós vimos aqui o Tauan, então, nesse ato profético, ao lavar os pés da sua esposa, da sua noiva, né? Ele está dizendo que ele vai fazer de tudo para que você se sinta a mulher mais feliz do mundo. Quantos conseguiram fazer esta leitura desse ato? Quantos conseguiram ver com esta ótica? Agora, um outro texto que eu quero ler da Bíblia Sagrada, para que ela possa nos dar a prerrogativa de abençoar esse casamento, está também no Evangelho de João, agora no capítulo 2. É quando o Senhor Jesus foi convidado por uma família, muito provavelmente um parente distante, para que o Senhor Jesus fosse àquele casamento. E lá estando o Senhor Jesus, em dado momento faltou provisões, faltou vinho. E o vinho é uma figura muito importante, Tauan e Letícia. Porque o vinho, na Bíblia, ele simboliza e representa o Espírito Santo. Representa o sangue do Senhor Jesus. O sangue é vida, e a vida está no sangue. E no casamento de vocês não pode faltar vida e nem sangue, simbolicamente falando. Por quê? Porque a vida de uma pessoa não é avaliada por Deus pelas conquistas financeiras e materiais, mas pelo quanto o homem ou a mulher estão dispostos a entregar. O quanto vocês estão dispostos a se doar pelo casamento de vocês. Muitos casamentos se desfizeram e a resposta das pessoas foi: o casamento acabou, o amor terminou, não deu mais certo. O que aconteceu, ninguém sabe a não ser os próprios cônjuges e Deus. Mas numa conjectura, numa leitura, por mais simplória que seja, nós poderíamos dizer sem medo de errar: faltou doação, faltou entrega. Teve mais cobrança e exigência do que doar-se. E o vinho no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, fala de doação. Deus doou seu Filho. Jesus Cristo doou sua vida e também nos doou o Espírito Santo. Vocês vão precisar de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo na vida de vocês. As demais coisas virão como acréscimo, certo? Vocês fazem muito bem em convidar Jesus para o casamento de vocês.
Assim como naquele casamento em Caná da Galileia, quando faltou vinho, a mãe do Senhor Jesus, aquela que fora sua genitora, sua mestre, sua discipuladora, ela procura o seu filho e diz: acabou o vinho. E o Senhor Jesus disse: mulher, que tenho eu com esta questão a que você se refere? Ainda não é chegada a minha hora. Ela se retira, chama os serventes da festa e disse: façam tudo o que o mestre mandar. A Bíblia não registra os detalhes, mas como Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, agora não é o seu filho que está ali, é o Messias que está ali. Ele já iniciou a sua caminhada, ele já iniciou a sua missão, a sua jornada. Então agora ela não está falando com o filho, ela está falando com o Filho de Deus, Cordeiro de Deus. E ela, conhecendo o seu filho, ela chama os serventes da festa e diz: olha, façam tudo o que o mestre mandar. Todos nós, principalmente vocês, façam tudo o que o mestre mandar. E tudo aquilo que estiver faltando na vida de vocês, ele proverá os recursos. Amém? Então, diz o texto que ali haviam 6 talhas de pedra, onde eram guardadas, onde os judeus purificavam-se, se banhavam e se lavavam. E a uma certa vez alguém fez um comentário: por que seriam de pedras? Por que não de barro, que era normalmente as vasilhas, né, de cerâmica? Não, era de pedra, porque a pedra nas Escrituras ela faz alusão à pedra viva, à pedra angular, que é Cristo Jesus. Tá certo? O terceiro texto que eu quero ler, que eu quero considerar, já caminhando para o final desta reflexão, ou deste sermão, como queiram, está no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 13, onde fala do amor. Aqui descreve-se o comportamento de quem ama. E assim que eu terminar a leitura, antes de fazer o comentário do texto lido, nós vamos receber aqui a daminha que vai estar trazendo as alianças. A figura de uma aliança vai além de um anel de ouro. A figura de uma aliança vai além de um pacto, de um contrato, seja de casamento ou de um outro negócio qualquer. Uma verdadeira aliança, nela está o componente mais importante, que é o sangue. 1 Coríntios, então, capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor tudo sofre. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha.
Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui nesta tarde, a vida de menino terminou e começa a vida de um homem. Você, socialmente, começa a vida de homem adulto agora. Você vai precisar de muitos conselhos. Você vai pedir conselhos. E muitos conselhos virão ao teu encontro. Mas no final a decisão sempre será tua. Da mesma forma para ti, Letícia. Muitas pessoas darão seus conselhos, suas opiniões, seu parecer sobre as mais diversas circunstâncias e os mais diversos assuntos, mas no final a decisão é de vocês. Por isso, saibam buscar conselhos. Busquem conselhos daquele que constituiu e estabeleceu a família. Vamos receber então agora a daminha com as alianças. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Nós temos aqui então esse par de alianças, Tauan e Letícia. E aqui tem uma frase que diz: até que ele venha, porque a igreja de Cristo espera a sua volta. E essas alianças que estão aqui nas minhas mãos, que eu recebo neste momento, eu vou pegar uma delas elas parecem ser do mesmo diâmetro. Como é que vocês vão saber qual é? Tem o nome dele. Ah, tem o nome, tá certo. Tem uma que é levemente maior. Vamos dizer que essa é a tua, Tauan. A aliança do Tauan, a Letícia vai segurar e vai colocar na sua mão, e vice-versa. Mas eu vou pegar aqui essa, que eu acredito ser do Tauan. Letícia, né? Então, alguém disse certa vez, certamente com muita sabedoria, uma aliança é formada, tem o formato de um círculo, de uma circunferência. Ela é de ouro, o metal mais precioso. Existem outros elementos mais preciosos do que o ouro, mas o ouro para uma aliança ainda é o elemento mais precioso, porque representa eternidade. O círculo de uma aliança, de um anel como esse,
não mostra onde teve início e tampouco mostra onde terá o fim. As duas pontas se encontram e se fundem. Assim é o amor que um dia surgiu no coração do Tauan e no coração da Letícia. E dentro desse texto aqui nós acabamos de ler, o texto bíblico não é um texto humano, é um texto divino. Diz que o amor tudo crê, tudo suporta, e que o amor jamais acaba. Mas o amor pode ser morto, pode ser assassinado. O que não vai acontecer com vocês, porque assassinos não comparecem diante de Deus pedindo a bênção. O dia que passar pela mente de vocês, ainda que de forma sutil, a ideia e o pensamento de uma separação, lembrem-se desse dia. Deus está presente aqui. Ele é a maior testemunha deste ato. É a eles que vocês estão invocando para abençoar o casamento de vocês. E na presença deste homem normal, humano, finito, limitado e com muitas falhas, vocês não vão olhar para o homem, para mim, ou para quem quer que seja, vocês vão olhar para Cristo. Que conforme Paulo também escreve aos Gálatas, ele escreve dizendo, assim, em Efésios, melhor dizendo, capítulo 5, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Todo homem que ama a sua esposa, cuida dela e se entrega a ela e morre por ela. Por outro lado, Paulo aconselha dizendo que a mulher deve honrar o seu marido. Paulo não disse que o homem deve honrar a esposa, disse que o homem tem que amar a esposa. E não disse que a esposa tem que amar o marido, mas disse que a esposa tem que honrar o marido. Então nós vamos descobrir que o amor, ele ama e honra ao mesmo tempo. E a honra, quem honra também ama. Então a honra da esposa para com o marido exige dela não cobranças, mas entrega. E a submissão de uma esposa ao seu marido não é escravidão, opressão ou subjugação, mas sim proteção. A mulher que submete ao marido significa que ela está debaixo da proteção do marido. O marido, a autoridade do marido sobre a esposa não é de subserviência da parte dela para com ele, mas sim, ele é o provedor, ele é o protetor da esposa e da família. Amém? Nós vamos então neste momento ouvir agora os votos que eles farão um ao outro, e assim que eles fizerem os votos, eles vão então estar assumindo ou fazendo o juramento perante Deus e essas testemunhas de serem fiéis um ao outro até que a morte os separe. Amém? Vamos ouvi-los então agora. Letícia Gabriele Fernandes Melo. Hoje damos início à nossa vida de casados, um dia que ficará marcado em nossas vidas. Damos início à nossa família, o dia mais importante para a minha vida, mas também um dia que ganho uma grande responsabilidade. Era apenas uma amizade, hoje estamos aqui em um altar. Jamais imaginaria onde íamos chegar, e hoje estamos aqui em um altar. Quem diria que aquela oração de mãos dadas e a oração no cajado ia dar em casamento? Para chegar aqui, enfrentamos algumas dificuldades, mas Deus sempre esteve nos guiando. Tenho toda a certeza que Ele nos guiou até esse dia. Como me guiou para escrever esses votos. Agora, olhando no fundo de seus olhos, castanhos claros, os mais bonitos que eu já vi, quero dizer o quanto é importante para mim. Deus, com sua infinita bondade, me presenteou com a flor mais bela do seu jardim, o rubi mais precioso. Sua flor mais valiosa, a mais cheirosa, a mais bela e mais adorável.
Poderia ficar aqui a tarde toda falando quanto Deus foi incrível em me presentear você, a menina de seus olhos. Durante nosso namoro e noivado, me ensinou a estar mais próximo de Deus, me ensinou a ser alguém melhor. Me forçou a ler alguns livros, mesmo não gostando muito. Um exemplo eu esperar. Um livro que fez muito sentido em nossa vida. E aprendemos a esperar o momento certo para tudo. E hoje estamos aqui. Como falei no começo, hoje ganho uma grande responsabilidade de te fazer feliz todos os dias da minha vida. Dar o meu melhor para cuidar de ti. Mesmo quando o vento for contrário, com a ajuda de Deus e você ao meu lado e o seu sorriso sendo minha motivação. Vamos seguir em frente. Temos um grande propósito juntos, começando por hoje. Quebrando muitas barreiras. Letícia, prometo quando estiver estressada, contaria até 1000. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe, ou até que o Senhor venha. Um belo aqui, um belo lá. Obrigada, meu bem. Obrigada por me ensinar sobre um amor paciente, um amor bondoso, sem inveja, sem vanglória, sem orgulho, que não maltrata, que não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Eu já conheci o mais sublime amor, o amor de Deus, mas Ele, na sua infinita graça, me apresentou você, para transbordar a bondade dele na minha vida. Não tenho dúvidas que Jesus estava com o horário marcado para hoje, pois assim oramos todos esses meses de preparação. Glorificamos e engrandecemos o nome dele hoje aqui. Confesso que ainda por alguns dias eu terei saudade do colo da mãe, das horas de conversa com a Lu, das gargalhadas altas da Camille e de ter a Cal agarrada a mim. Mas eu te peço paciência, não será uma saudade vinculada ao arrependimento, mas sim de todas as memórias que construíram quem eu sou hoje. Hoje é o início da nossa família, com um novo legado onde trilharemos novos caminhos, com novas tradições, com porção dobrada. Assim pedimos ao Senhor. Eu prometo amar, zelar, proteger e cuidar dela todos os dias da minha vida. Eu te amo, meu bem, e vou te amar até que a morte nos separe ou até que Jesus venha. Te amo. Nós vemos aqui então essas declarações, esses votos, um para com o outro. Eu acredito que isso nos ensina muito. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Joel, diz que melhor é o jovem sábio e humilde do que o rei velho e insensato, que já não se deixa mais admoestar ou ensinar, né? Então, na vida sempre se aprende. E quanto mais idade a gente adquire, mais nós aprendemos a aprender. E eu acredito, Tauan e Letícia, que com os votos que vocês escreveram e declararam um ao outro nessa tarde, vocês nos ensinam muito. Que Deus os abençoe. Nós vamos então, neste momento, orar e abençoar esse casal, que já se declararam um ao outro, mas os votos finais, e que ficarão registrados diante de Deus e das testemunhas, eles farão depois da oração. Eu os convido então agora a dobrar os joelhos
Não temos aqui um genuflexório para isso, vamos ter que dobrar no piso mesmo. A vida é assim. Por mais que se providenciem os recursos, os acessórios, sempre vai ficar faltando alguma coisa. E nós não podemos recuar, voltar atrás dos nossos compromissos, dos nossos desafios, porque de repente faltou alguma provisão. Eu convido a todos a estender as mãos nessa posição para cá. Quem conhece a Letícia e o Tauan, podem citar o nome deles a Jesus e pedir que Jesus os abençoe. Coloque as mãos aqui, todos aqui. Tomem assim, aqui, agora aqui e aqui. Meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, perante mim, servo do Senhor, ministro do Evangelho, perante os céus, perante o trono de Deus, e os padrinhos ou testemunhas aqui presentes, e também os familiares, os pais, os avós, primos, irmãos, amigos, todos os convidados aqui são testemunhas, e todos agora, Senhor, em uma só voz, pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor segure-os em suas mãos, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todos os assédios e ataques do mal, todos os investimentos negativos sejam agora removidos, mas os investimentos abençoados por Deus, previsto nas Sagradas Escrituras, esteja com eles e sobre eles permaneça. Abençoado seja este casal que nesta tarde, Senhor, tomam a mão um do outro para caminhar juntos de mãos dadas. Que eles se abracem não apenas com os braços, mas se abracem com a alma, se abracem com o coração. Que eles se abracem, Senhor, com a decisão que o Senhor também decidiu amar os seus até o fim, amou-os até o fim. Que eles se amem até o fim, como a Letícia bem colocou, até que a morte os separe, ou até que Jesus Cristo volte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus, as mãos deles agora estão envolvidas pelas minhas mãos, assim as tuas mãos os envolvam, para que eles sejam grande, rica e poderosamente abençoados. Agora, Senhor, como símbolo deste ato de amor e obediência e fé, eles vão trocar alianças e fazer os votos finais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Então agora vamos seguir a nossa. Essa é você coloca na dele. Eu vou fazer as perguntas, você responde sim ou não. Se você realizar não, volta tudo. Não, eu digo não. E aí, combinado? Alexandre Tauan Borges, eu recebo a você, Letícia, como minha esposa, para te amar e te querer, te proteger, te guardar, E estar sempre ao teu lado, e até morrer por você, se preciso for. eu te recebo Como minha esposa. De hoje em diante, eu renuncio a todas as outras mulheres. porque de hoje em diante, Para mim, para mim, só existe você. eu te recebo, Com a ajuda do Senhor Jesus. a A unção do Espírito e a Santo, bênção de Deus Pai. e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu,
Letícia Gabriele Fernandes, te recebo como meu esposo, para te amar, para te querer, para te cuidar e até te proteger, se for preciso. com a ajuda do Senhor Jesus, Com a ajuda do Senhor com a Jesus, bênção de Deus Pai, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Deus Espírito até que a Santo, morte até que a morte separe. nos separe. Nunca mais olharei para outro homem, porque daqui em você diante é o único. você é único na minha vida. Eu te recebo como meu esposo, em nome de Jesus. Pegar as mãos dois de frente do outro, assim, olhando um para o outro, olhando nos olhos. Neste momento, eu os abençoo. Eu te abençoo. Neste momento, eu te abençoo. Eu te abençoo com minha esposa. Eu te abençoo com minha marido. Meu Deus e Pai, em nome Do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, como servo do Senhor, eu invoco a tua bênção, que os céus agora recebam e registrem este ato, que seja selado e confirmado, e todas as forças que se opõem ao casamento sejam anulados e neutralizados, e sobre estes jovens repouse a bênção de Deus, até que a morte os separe, ou até o arrebatamento de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como ministro do Evangelho, nomeado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pela prerrogativa a mim conferida da autoridade de Cristo, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Agora as testemunhas da noiva.